Hoje nós estamos avaliando aí essa coisa do ex-ministro da Educação ter tentado mudar a história do Brasil, os livros de história, a questão da língua que ele não dominava bem, essa história de tirar os indicados pelo Olavo de Carvalho, que é tido como guru do presidente. Estamos recebendo o professor Moacir Santos, historiador, está avaliando conosco todo esse momento, né? Inclusive essa história da popularidade do presidente ter caído, porque estão dizendo que ele usa muito as redes sociais e que não está tocando as promessas que tinha feito e, naturalmente, também essa crise no Ministério da Educação, a agonia do ministro da Educação. Professor, então, nós estávamos falando aí sobre todo esse momento, né? E eu queria que o senhor avaliasse conosco se realmente, o senhor falou em o ministro ter que se cercar de pessoas boas, ele parece que andou comprando um barulho meio complicado quando exonerou os amigos lá do Olavo de Carvalho, que é o guru do presidente. Olha, eu avalio que todo ministro, inclusive, principalmente na área da educação, ele precisa ter liberdade para montar a equipe, não é? Entende-se que a montagem de uma equipe ministerial, bem como do próprio governo, é algo complexo, porque há uma passagem do período de campanha em que grupos e interesses diversos se alinham a um determinado candidato, que, caso vitorioso, vai precisar distribuir essa força ou essas forças de apoio em cargos de confiança, mesmo porque é necessário fazer a gestão. Mas, a partir do momento em que o ministro ele foi indicado, ele precisa ter o cuidado de se cercar não só de pessoas técnicas e competentes, mas que falem uma linguagem comum, ou seja, que trabalhem dentro de uma certa perspectiva de metas, resultados, procedimentos que devem ser alcançados. E, ao mesmo tempo, tem um poder de articulação política, né, para fazer com que todas essas tendências se... Sim, e a dúvida que fica é se o ministro ele foi inábil ao montar uma equipe muito heterodoxa, muito diferente, né, no perfil dos seus componentes, ou se de fato ele não soube articular a equipe. E essa resposta nos vai ser dada a partir do momento em que a nova gestão ela ganhar corpo, que ela ganhar semanas de trabalho, né? Aliás, durante o fim de semana, o presidente dizia que ainda podia haver conserto, prolongando a agonia do Velez. E aí depois fez uma reunião com o Velez nesta segunda-feira e em pouquíssimo tempo já tinha um nome indicado, o Abraham Weintraub, cujo plantel, senhoras e senhores, é dos melhores, é um cara que tem aí passagem de gestor em vários pontos, inclusive ocupou espaço na equipe de transição quando estava sendo avaliada a Previdência Social, mas eu não sei se na área de educação propriamente dita ele tem esse gabarito. A colunista do Globo, Miriam Leitão, inclusive na edição de hoje do Jornal Globo, está dizendo que espera que haja sucesso desde que tenha um projeto. E o senhor acaba de falar nisso, tem que ter, né, realmente um projeto. Tem que ter projeto, é uma área essencial ao país. Quando se fala de políticas de saúde, políticas de desenvolvimento econômico e outras, tudo isso passa pela qualidade da educação, pela qualidade da formação dos brasileiros, não é? E embora o ministro indicado tenha de fato uma experiência na área de gestão, é algo completamente diferente da experiência precedente, o que não o impede de ter um possível sucesso. Porém, como colocado anteriormente, é preciso uma perspectiva do que vai ser feito e se cercar de outras pessoas, porque é um dos maiores orçamentos do governo federal e tem diversos desafios, especialmente a articulação dos resultados em relação à realidade dos municípios e dos estados. Podemos tomar um dado de que o Brasil, ele, embora tenha um orçamento interessante na área da educação, ele investe pouco per capita, ou seja, pouco por aluno. Como transformar essa escassez de recursos em resultados mais eficientes? Não é? E a longo prazo, como contribuir para que o país possa voltar a crescer e aí hajam mais recursos para a área da educação. Então, o desafio não é simples, ou seja, temos uma pessoa que tem experiência em gestão, mas habituada ao mercado financeiro, onde, de fato, alcançar resultados é um critério para analisar a excelência, mas os resultados na área da educação, que é uma área que envolve outras métricas e outros objetivos, por vezes demora a aparecer.
Daí a importância da continuidade de políticas públicas de avaliação dos resultados dos alunos, de proposição de melhoria, do aprimoramento dessas políticas. E a gente tem que lembrar sempre Drummond, né? Havia uma pedra no meio do caminho, porque não é fácil fazer a gestão. Se às vezes quer escolher uma gráfica para imprimir as provas do Enem, a gráfica vence a concorrência, a licitação e depois fale. Aí fica aí a prova nessa situação complicada. Temos isso aí para dar um exemplo de agora, sucinto, Sim, né? e no caso da gráfica que imprime as provas do Enem, é um desafio imediato, que necessita uma resposta rápida. Tem que ter sempre um plano B. Sim, porque estamos já com o ano avançado, no mês de abril. Daqui a alguns meses vamos ter a aplicação do Enem. É preciso preparar toda a estrutura com uma certa antecedência, porque são milhões de candidatos. E hoje o Enem é uma das formas de ingresso no ensino superior. Das mais democráticas. Das mais democráticas, que pode ser aprimorada? Pode, mas é um avanço em relação ao passado. Então, uma das... Aceita em Portugal. Sim. As universidades de Portugal aceitam a Sim. prova do Enem no Brasil. Sim, então uma das necessidades é garantir a continuidade do Enem e que ele seja realizado com sucesso. Então, isso mostra que criar polêmicas ou declarações como foi a prática da gestão anterior no Ministério, ela não contribui. Então, isso explica o porquê da troca do ministro e de vários setores estarem satisfeitos com a condução que ele realizou do MEC nesse período. Professor, então, trazendo de volta o tema para revisão dos livros de história, o senhor não vê necessidade nenhuma dessa revisão? Desnecessário. Ela pode acontecer em relação à eração do conhecimento. Sim, ou seja, o que autoriza a modificação de qualquer livro didático, e não apenas na área de história, é o aprimoramento do conhecimento. O conhecimento que existe hoje sobre esse tema não indica a necessidade de alteração dos livros de história, não é? Evidentemente, se houver algum tipo de acréscimo de conhecimento, esse acréscimo ele será incluído nos livros. Então, é preciso, dentro do Ministério da Educação, trabalhar de fato com as prioridades que a sociedade espera, ou seja, deixar as polêmicas de lado. O período eleitoral já passou há alguns meses. O período eleitoral, ele de fato é marcado por disputas, por acirramento, por exageros, mas uma vez que esse período passou, o que boa parte da sociedade espera é exatamente que o governo, nos seus diversos setores, possa apresentar propostas concretas, especialmente naquilo que as pessoas percebem que afeta os seus filhos e afeta o futuro do país. A polêmica, muitas vezes, está sendo vista como provocação. E eu acho que não é interessante dividir a sociedade brasileira. Nós temos que unir, fazer com que a gente supere as dificuldades que realmente têm sido vistas e praticadas. O debate ele é importante, ele deve existir, mas ele deve ser feito a partir de situações concretas, comparação de argumentos, apresentação de propostas. Quando a polêmica ou o debate é vazio, ele apenas nos faz perder tempo e nos divide de maneira inútil. Eu quero agradecer a presença e a participação do professor Moacir Santos, historiador, sempre trazendo detalhes importantes, né, fazendo uma avaliação para a nossa reflexão. Obrigado, professor, mais uma vez. Eu que agradeço o convite.